Boa tarde, sábado. Eu estou tossindo bastante, porém, igual vou fazer a nossa live aqui. Vou fazer uma live falando sobre missão. A necessidade de fazer missão. Eu fui missionário muito tempo, fora do país. Fiz missão na Argentina, no Uruguai, no Paraguai. Trabalhei como missionário. Hoje eu estou na cidade de Valparaíso, São Paulo. Congrego na Assembleia de Deus, Ministério do Ipiranga. Também aos sábados pela manhã. Sempre estou indo à igreja adventista. Estudo com eles. Eu aprendo muita coisa. E eu louvo a Deus nesta tarde, eu estou um pouco melhor. Hoje tem Santa Ceia, não sei se eu vou poder ir, não estou bem realmente. Mas Deus é fiel e bom o tempo todo. Quem sabe daqui para a noite eu melhore mais, porque eu estou tossindo bastante. E não fica legal estar no púlpito da igreja tossindo e incomodando os outros. Mas eu quero falar sobre missão. Qual é a ideia que você tem quando se fala em missões? O que é que te vem à mente? Como está o teu coração missionário? Que desafios você acha que você pode enfrentar no campo missionário, fazendo missões? Será que nós temos já alcançado o mundo? Jesus disse: "Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura." Será que já temos alcançado? Com todas as estratégias que temos, com todas as modernidades que temos? Quais estratégias podem ser empregadas para que possamos anunciar o evangelho às pessoas? Há cerca de 4 bilhões de não cristãos hoje que ainda não foram evangelizados, que ainda não foram alcançados. Quase um terço das 13 mil etnias no mundo não foram evangelizadas. É um número alarmante, não é verdade? Significa que quase um terço das nações, tribos, línguas e povos do mundo ainda não foram totalmente alcançadas. E para vocês terem uma ideia, nós temos 31% de cristãos, 23% de muçulmanos, 16% não religiosos, 15% de hindus, 7% de budistas, 6% tradicionais, 2% de outros. E isso é alarmante, isso é muito preocupante, porque Jesus disse: "Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura." O que nós observamos é que as pessoas, elas sempre procuram fundar igrejas onde já tem. Isso não deveria acontecer. As pessoas deveriam fundar igrejas onde não tem. Mas onde tem uma igreja evangélica, não deveria ser assim. Porém, o que acontece é que as pessoas são separatistas. Aí tem uma igreja batista, assembleia presbiteriana, adventista, e eles querem fundar a igreja da denominação deles. Jesus mandou pregar o evangelho, Jesus não mandou pregar a placa de igreja. Em 2008, 50% da população mundial viviam nas cidades.
Os outros 50% encontravam-se na área rural, porém eram muito dependentes das cidades. E o que nós observamos é que existe uma aglomeração muito forte nas cidades grandes, porque as pessoas saem do interior para a cidade grande em busca de trabalho. E somos desafiados cada dia, cada momento, a levarmos a palavra de Deus às pessoas. Quase metade da população mundial vive com menos de 2,5 dólares por dia. Cerca de 35 milhões de pessoas têm HIV. 1 a 2 milhões morrem de AIDS, incluindo 200 mil crianças. Mais de 150 milhões são crianças de rua. A cada dia surgem 42 mil novos órfãos, em grande parte devido à morte causada por HIV. Mais de 2 milhões de crianças morrem a cada ano, vítimas por doenças para as quais já existem vacinas. Cerca de 500 mil crianças morrem anualmente vítimas de diarreia. 6 mil pessoas morrem diariamente por consumirem água não potável. Observe que o quadro do mundo é um quadro muito triste, é um quadro caótico. Boa tarde para vocês que estão aí. Compartilhe esta live aí, é muito interessante. É um quadro não legal. E diante disso tudo, querido, eis o clamor, quem irá? Nós temos a janela 1040, que inclui 72% dos grupos étnicos, com menos de 2% de cristãos, 95% dos grupos étnicos menos evangelizados do mundo, grupo em que 90% ainda não ouviu a mensagem do Evangelho, 85% das pessoas mais pobres do mundo, 34 países muçulmanos, 7 nações budistas, 2 países hindus. No entanto, menos de 11% de todos os missionários cristãos trabalham lá, e a janela 1040 deve ser prioridade em nossa estratégia missionária. Dá para você compreender que o Evangelho precisa ser pregado às pessoas. Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. E nós observamos que muitos crentes, eles estão simplesmente recebendo a palavra, aglomerando-se dentro das igrejas, porém o fervor missionário, são poucas as pessoas que querem sair. Eu estou com 68 anos. Eu tenho muita vontade ainda de fazer missão. Eu estou fazendo missão através da live, através da internet. Mas para onde eu vou? Estou sozinho hoje, viúvo. E para um país diferente eu posso ir até passar 1 mês, 2 meses, 3 meses, mas ficar muito tempo lá é complicado. Devido já à minha condição de saúde, não é fácil. Mas existem muitos jovens aí que precisam de ouvir o chamado de Deus. Você aí na live, por exemplo, que está me ouvindo, você pode fazer missão. E quem irá alcançar esses povos? Como eu devo me preparar para a obra missionária? Eu preciso de um envolvimento muito forte, de uma força-tarefa muito forte, para convencer as pessoas de que elas precisam se entregarem ao Senhor, de corpo, alma e espírito, e fazer missão. O mundo sem Deus é um mundo muito complicado. As pessoas cada dia mais estão entrando em desespero. Nas nossas lives que nós fazemos através aqui do TikTok, lives de orações, nós podemos observar quantas pessoas estão necessitando de uma palavra, quantas pessoas necessitam de uma ajuda. E o evangelismo, ele precisa acontecer. O evangelismo que promove uma mudança, que promove um avivamento para os cristãos nominais, pertencentes à mesma cultura, requer ferramentas evangelísticas, requer um preparo, requer que a pessoa tenha realmente um chamado do Senhor,
se envolva com esse chamado, estude sobre missões, estude sobre a língua daquele país que ele quer ir e trabalhar, e que compreenda os costumes daquele país, para que ele possa alcançar as pessoas de uma forma maravilhosa. Existem estratégias, nós precisamos de muitas estratégias. O evangelismo que nós enfrentamos hoje requer realmente que você se envolva com o conhecimento daquilo que acontece nas barreiras culturais. O avanço entre as pessoas do mundo tem sido um avanço muito forte. Porém, quanto ao Evangelho, o que é que você está fazendo em prol do Evangelho? O que é que você está fazendo em prol da obra missionária? Existem 3 formas de fazer missão. Indo, você diz, eis-me aqui, Senhor. Você ouve a voz, o chamado do Senhor, e diz, eis-me aqui. Contribuindo, você pode contribuir financeiramente para a manutenção da obra missionária. E intercedendo, você pode ser um intercessor. Então são esses 3 tipos que você pode fazer missão. Todos são importantes, mas é necessário que você tenha um coração voltado, um coração de amor, e que olhe para o mundo com o olhar de Jesus, com a compaixão de Jesus. Porque olhe para as pessoas que as necessitam de alguém que oriente-as, de alguém que mostre o poder transformador do Evangelho. Somente o Evangelho pode transformar as pessoas. E Jesus, ele está nos chamando neste último momento para anunciarmos a sua palavra. Pense nisso. E nós precisamos fazer algum curso a curto prazo, não 4, 5 anos fazer um curso missionário para você ir. É um curso a curto prazo, de maneiras que você tenha uma experiência do principal que você deve fazer ali no campo missionário. Não ir de qualquer forma, não ir de qualquer maneira. Quais são os benefícios de ser um missionário? O benefício é você, na realidade, você fazer parte de um grupo seleto que ouviu a voz de Deus e que você decide fazer alguma coisa. O serviço missionário beneficia a própria pessoa que decide ir porque ela está cumprindo o de Jesus. Amplia a tua visão, a tua perspectiva mundial, no que diz respeito aos problemas e às necessidades do ser humano. Eu preciso conhecer as necessidades do ser humano para que eu possa me envolver. Você pode entrar em um país como um dentista, como um enfermeiro, como um professor, e ali você fazer o teu trabalho também de missão. Porque em muitos países não aceitam você entrar como missionário, mas você pode entrar como um profissional. E você tem a oportunidade de levar o Evangelho às pessoas, de levar o alívio às pessoas que estão angustiadas. Isso é algo muito importante, é algo muito especial. Você vai ter um olhar voltado para a missão. A seara é grande, mas os ceifeiros na realidade são poucos. E nós precisamos, queridos, de pessoas que possam se envolver com a obra missionária. E chegou o teu momento, chegou a tua vez, faça a missão. Faça uma live de oração, faça uma live de pregação, faça uma live de aconselhamento. Você que é pastor, você que é professor, faça uma live orientando as pessoas que posição elas devem tomar. Isso também é fazer missão, ok? Você pode fazer missão na tua cidade, pode fazer missão na tua escola, no teu bairro, no teu país ou fora do país. Ser missionário requer algo muito mais simplesmente do que decidir participar de uma aventura. Ser missionário é
obedecer o ide de Jesus, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Porque Deus é um Deus missionário. O primeiro motivo de nós obedecermos à ordem do Senhor é porque o primeiro missionário foi, na realidade, o Senhor, através de Jesus. O Senhor se importou, se preocupou. Jesus olhou para as ovelhas como que não tinham um pastor. E o ministério dele era libertar, era curar, era salvar, era unir as pessoas, não separar as pessoas. Ele trouxe uma nova roupagem. Jesus era judeu. Ele seguia o judaísmo, claro, ele era judeu. Mas ele trouxe uma roupagem tão diferente, a ponto que os seus próprios irmãos o rejeitaram. Não acreditavam nele, porque ele estava para abençoar as pessoas, ele estava para ajudar as pessoas. Ele não fazia acepção de pessoas, ele pregava a todos, ele reunia as multidões, ensinava, alimentava as multidões. Nós só vemos Jesus nas praias, nós só vemos Jesus nos montes ensinando, levando o povo a terem um compromisso com Deus. E muitos atormentados de espíritos malignos eram levados a Cristo e ele os libertava. Ele curava as pessoas. Porque o profeta Isaías, no capítulo 61, fala do ministério de Jesus. O ministério de Jesus era salvar, era ensinar, era libertar as pessoas das prisões satânicas, das opressões malignas. E o que é que nós estamos fazendo? O que é que eu e você estamos fazendo? O texto que muitos cristãos têm citado na realidade para a missão é Mateus 28, 18 a 20. Esse texto nós chamamos de a Grande Comissão. Por que a Grande Comissão? Esta passagem responde às perguntas básicas a respeito da missão. Foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, ide e fazei discípulo a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho ensinado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Os discípulos, eles não saíram de mãos vazias, eles saíram na autoridade do nome de Jesus. Eles saíram na autoridade de Cristo. Autoridade e ordem do Cristo ressuscitado e adorado. É o fundamento da nossa realidade, é o fundamento da nossa missão. Jesus recebeu toda a autoridade. Ele passou essa autoridade para nós. O livro de Marcos fala que esses sinais seguirão os que creem. Em meu nome expulsarão os demônios, porão as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados. Portanto, o poder de Deus está sobre mim, está sobre você. E você pode fazer algo para Deus, pode fazer algo para o Senhor. A ordem é dada a todos. Ide por todo o mundo, fazei discípulos, toda a igreja, todo o corpo de Cristo. Somos enviados a todas as nações. O termo nações não apenas se refere a um país, mas se refere a pessoas, se refere a grupos, se refere a etnias. E o cristianismo, ele é um movimento de pessoas. É um movimento em que um deve estar preocupado com o outro, com o bem-estar do outro. Se você é um genuíno cristão, você vai estar preocupado em levar Cristo às pessoas, em levar a palavra de Deus para as pessoas. Portanto, saia da tua zona de conforto e atravesse a rua, atravesse a linha do trem, atravesse o teu bairro, faça uma reunião de oração, faça um chá e convide as pessoas para estar ali presentes naquele chá e anuncie Jesus. Nós podemos fazer missão de várias maneiras, de várias formas. Não fique sem falar do amor de Cristo para as pessoas. Ensine as pessoas os mandamentos do Senhor. E leve as pessoas a uma congregação, a uma igreja, para que elas possam receber um discipulado, um ensinamento e possam ser batizadas e aceitem a Cristo como Senhor e Salvador. Não é simplesmente batizar,
é ter um encontro pessoal com Cristo. Porque quando a pessoa tem um encontro pessoal com Cristo, a vida dela é diferente. E Jesus, ele promete estar conosco todos os dias. A presença dele é algo fenomenal, é a autoridade dele, é o poder dele. E a missão, ela não deve ser simplesmente de um momento, mas é sempre algo contínuo. Essa missão só vai terminar quando a igreja for arrebatada, quando o Senhor vier buscar a sua igreja. Esse é o momento, querido, é a sua vez de você dizer: Senhor, eis-me aqui, use a minha vida. Eu prossigo para o alvo da soberana vocação. Como é prosseguir para o alvo? É também levar outras pessoas. Observe que o quadro do mundo, como eu já falei, é um quadro de desespero. É um quadro de desespero muito grande. E qual é a importância de nós irmos? Qual é a importância que nós temos nas Escrituras do ID de Jesus? Qual a importância da grande comissão? O que eu tenho para oferecer às pessoas? O que é que você tem para oferecer? O motivo pelo qual nós devemos ir é porque Cristo está na minha vida. E se eu tenho algo bom dentro de mim, eu devo dividir também com as pessoas. Jesus é a única saída, Jesus é a única fonte de vida, Ele é a única solução, Ele é o caminho que nos leva ao Pai. João 3,16 diz que Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Em Atos 4:12 diz que não há salvação em nenhum outro, somente em Cristo. 1 João 5,12 diz: quem tem um filho tem a vida, quem não tem um filho de Deus não tem a vida. Sabe por que acontecem tantas tragédias no mundo, meu querido? Porque as pessoas não têm a Cristo, não tiveram um encontro pessoal com Cristo. E nós precisamos ter um encontro pessoal com o Senhor Jesus. Se você estiver gostando da live, divida aí com outras pessoas. Portanto, eu preciso de fazer o chamado de Jesus, de cumprir o chamado de Jesus. O chamado universal, todos são chamados para a salvação. Deus amou o mundo, mas há um chamado individual, um chamado para fazer missão. Você pode dizer: mas eu não tenho esse chamado. Mas você pode fazer algo. Todos têm um talento, gente. Todo mundo pode ter um talento. E o que é que você tem para oferecer nesta tarde ao Senhor? Será que nós vamos nos apresentar diante dele com as nossas mãos vazias? Se eu creio na promessa da sua vinda, se eu creio que ele vai voltar e que é algo tão legal, e a vinda dele será uma vinda real, a vinda é claramente literal. Esse mesmo Jesus que subiu aos céus, também ele vai descer. E a vinda é retratada como uma vinda visível. E verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens. Se eu tenho essa certeza, eu vou deixar que o meu vizinho, que o meu irmão, ele se perca? Não, eu preciso levar Jesus às pessoas. Eu preciso levar Cristo ao mundo. Ele se perda, né? Ele não pode se perder. E a ordem é hoje, querido. Muitos cristãos creem no arrebatamento da igreja, querem viver uma vida plena, mas eles não querem levar as boas novas de salvação para as pessoas. E o Senhor nos chama a sermos luz, luz do mundo. Você está sendo luz? O que é que você está fazendo hoje em prol do reino de Deus? Deus nos restaura completamente. A Bíblia diz que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E você vai querer isso somente para você? Este mundo está enfermo, este mundo está doente.
vivendo uma ignorância muito forte. E eu preciso de Deus. Nós precisamos do Senhor. A missão da igreja é evangelizar. A missão da igreja é fazer discípulos, é ensinar, é preparar as pessoas. Igreja não são 4 paredes, igrejas. Ou igrejas, eu e você. Somos igreja. Somos o templo do Espírito Santo. E o Espírito Santo está falando com alguém aí que tem um chamado missionário. Está falando com alguém que tem um chamado especial. Está chamando com alguém que está com medo de enfrentar desafios. Mas o Senhor está dizendo nesta tarde: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Eis-me aqui, envia-me a mim. Meu querido, minha querida, que você possa abrir o teu coração neste momento. Que tu possa dizer: Senhor, quebre a minha vida e faça em mim um novo viver. E que Deus te dê uma sede missionária, que Deus te dê uma sede de missões. E por que não agora? Por que resistir a esse chamado do Senhor? Você é escolhido desde o ventre para a realização de uma grande tarefa. E a ordem de Jesus: se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. 1 João 14:15. E ao ouvirmos isso, muitos de nós precisamos entender que um dos mandamentos do Senhor é: ide, é a ordem missionária do Senhor. Tudo isso nos leva a pensar: o que é que estamos fazendo? Portanto, eu te digo nesta manhã, nesta tarde, que o Senhor Jesus está te chamando. E algumas pessoas na história receberam um chamado maravilhoso. Samuel ouviu a voz de Deus. Pedro e João ouviram a voz de Jesus: sigam-me, eu vos fareis pescadores de homens. Paulo teve um encontro com o Senhor. Contudo, a maioria das pessoas, dos personagens bíblicos, não recebeu um chamado sobrenatural, como essas pessoas. Aconteceu de Esther estar no lugar certo para livrar o povo de Deus, do extermínio. Davi estava visitando seus irmãos quando Deus o ajudou a matar Golias. A estéril Sara acompanhou o marido a uma terra desconhecida e se tornou a mãe do povo de Deus. Daniel estava no cativeiro, na terra estrangeira, quando lhe foram confiados profecias dos últimos tempos. E você? Nós percebemos que Deus te entregou dons e talentos. Nós percebemos que Deus te capacitou com inteligência. Faça a obra do Senhor. Eu quero orar por você nesse momento. Pai amado, Pai querido, Pai santo, em nome de Jesus, eu coloco esta vida, ó Deus, diante da Tua presença. Eu peço a Ti, Senhor, que Tu possas comover esta pessoa que ouviu esta palavra falando sobre missões, que pôde entender o Teu chamado, Senhor, e que essa pessoa possa entregar-se a Ti de corpo, alma e espírito, e que possa atender ao chamado do Espírito Santo. E a Tua palavra diz, Senhor, que se hoje ouvirdes a Sua voz, não endureçais o seu coração. Portanto, Pai, em nome de Jesus Cristo, eu peço que o Teu poder, que o Teu Espírito encha esse coração neste momento, encha essa vida neste momento. E o Senhor fale abertamente a cada vida, fale abertamente a cada coração, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo.
Eu faço essa oração, Senhor, pedindo que o Teu Espírito entre neste lar, nesta vida, neste coração, e que o chamado que esta pessoa recebeu possa ser executado, possa ser compartilhado com outros o Teu amor, através do chamado missionário desta pessoa. Deus, eu peço a Ti, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Se Deus falou ao teu coração, conversa com teu pastor, procura uma agência missionária, te prepara para a missão e veja o que Deus fará através da tua vida. Amém? Que Deus te abençoe.